Então, a gente vai começar a nossa primeira aula do projeto financeiro, que é o último projetinho da turma de vocês, né? E a gente finalizou o projeto de controles, né? O que a gente pode fazer com o Excel quando a gente aprende, para que serve, onde que eu vou aplicar? Nesse modelo aqui que eu trouxe para vocês, o exemplo de uma planilha sem nada, né? E uma outra planilha já com formatação, já com fórmulas, né? Então, onde eu posso utilizar isso daqui? Tanto na minha vida pessoal, quanto na minha empresa. E o Excel é uma ferramenta muito útil para você se destacar no mercado de trabalho. Por que eu tenho que aprender o Excel, além da professora ficar enchendo o meu saco para eu aprender? Isso é um requisito, é o primeiro. Por quê? Você precisa dessa ferramenta para a sua área, para a sua profissão. O curso assistente administrativo é imprescindível você saber Excel. Excel, PowerPoint, trabalhar com computador em geral, entendeu? Então, você precisa conhecer as ferramentas e saber como utilizá-las. O Juan e Stephanie chegaram. Você também pode utilizar o Excel para finanças pessoais, ou seja, você pode organizar as suas contas, né? As suas entradas, as suas saídas, você pode fazer também, tá? Montar uma planilha, verificar onde que está sendo gasto o seu dinheiro. Você se destaca sabendo um pouco mais de Excel, ou seja, você vai para uma entrevista de emprego, se você sabe um pouquinho mais, você já se destaca, tá? Do que aquela pessoa que não sabe nada. E, além de tudo, você consegue trabalhar com raciocínio lógico. Então, assim, tipo, você vai forçar um pouco mais a sua mente, ou seja, botar seu neurônio para trabalhar mesmo. No mercado de trabalho, eu trouxe para vocês um modelo de exemplo aqui, né? Assistente financeiro, tá vendo? Imprescindível conhecimento em Excel, conhecimento em ERP. O que é ERP? É um programa que é utilizado na empresa, onde toda empresa ela é o banco de dados da empresa. Então, todos os setores são interligados nesse sistema. Então, o setor de RH, o setor financeiro, o setor de faturamento, o setor de estoque, tudo é ligado nesse sistema. Então, se alguém perguntar para vocês, vocês já trabalharam com o sistema ERP? Você pode falar que não, mas que você já conhece. É um sistema que tem banco de dados e faz agrupamento das informações. Tá? Aqui, ó, é um modelo de vaga de emprego para auxiliar de escritório. Tá? Então, nesse caso aqui, ó, só precisa ter ensino médio ou superior, conhecimento Excel e Word. Tá? É o que a maioria exige. E, por exemplo, se você for para uma prova, alguma coisa do tipo, fique esperto, que eu vou passar para vocês o que eles geralmente perguntam, tá? Aqui, ó, um outro que eu falei para vocês, de controlar as suas finanças, você também pode usar o Excel. Então, como eu falei para vocês no comecinho, você pode... Oi? Pode ir lá. Você pode controlar quanto que entra e quanto que sai da sua renda, tá? Então, a gente também vai aprender a trabalhar com isso também. Essa daqui que eu queria destacar para vocês, ó. Principais funções que caem em entrevista de emprego quando você vai tentar uma vaga nessa área administrativa. A função C é uma função de teste lógico, onde resulta num valor verdadeiro ou falso, e a gente vai aprender como que aplica ela, tá? A função cont-C, ela conta itens e te dá valores. Essa também a gente vai aprender. A formatação condicional
ela formata uma situação para que você entenda destaque, entendeu? Por exemplo, principalmente controle de estoque. Você pode fazer uma fórmula onde ela pode identificar onde está faltando, onde está em excesso, tá? Então, a gente pode trabalhar com isso também. E a função PROC-V é uma função de procura. Ela procura na vertical e tem uma outra que se chama PROC-H, que é na horizontal. As principais que caem são essas aqui, tá? Essa fonte que eu busquei, eu gosto muito, principalmente no YouTube tem bastante coisa, vídeos, sabe, dicas. Ninja do Excel, Tecmundo e Doutores do Excel, muito bom se caso vocês se interessarem, tá? Então, a gente vai para a parte prática, né? Hoje, a gente vai trabalhar com a sua conta Google, tá? Então, vai ser a sua conta comum mesmo, tá? Não vai ser a conta da empresa. Cada um vai abrir a sua conta pessoal. Então, vai lá no seu Google, vai lá no Drive. Meninos, vocês têm conta? Ok. E a gente vai abrir... no Google Drive da sua conta. É o seu e-mail. Não da empresa. Quando você abrir o seu Drive, provavelmente a gente criou uma pasta financeira lá no Aprendiz. Não tem problema. Então vai aqui no Drive, ó, e cria essa nova pasta e chama de projeto financeiro. Aqui, ó, para a gente entrar na planilha, como que eu vou fazer? Vou aqui em novo e vou aqui em planilhas Google. Tá vendo que tem uma setinha aqui, ó? Nessa setinha tem duas opções aqui, planilha em branco e com base no modelo, tá? A gente vai conhecer um pouquinho o modelo que o Excel ou as planilhas Google oferecem. Então, pega aqui com base no modelo, só para a gente dar uma olhada. Quando você clica com base no modelo, ele vai te trazer os modelos prontos, tá? Então, tem lá agenda, orçamento anual, programação, viagem, relatório de relacionamento com o cliente. Então, tem vários tipos já prontos, tá? Se você clicar em qualquer uma delas, ele traz para você na tela e ele já vem com os cálculos, tá? Já vem com as fórmulas, tá? A gente vai trabalhar com as fórmulas, tá? Então, a gente vai ter que pegar uma em branco. Essa daqui eu peguei só para vocês verem. Tá? Um gerenciador de tarefas, onde tem matérias aqui, ó. Tá? Então, vou de novo aqui. A hora que a gente entra, ó, você pode clicar aqui no fechar direto, tá? Volta lá de novo, planilhas Google, e agora você pega um em branco. Quando você clica no em branco, a primeira coisa que você vai fazer é dar um nome para a sua planilha. Então, a gente vai clicar aqui em cima e vai colocar lá o nome de aula 1, introdução, aula 1, lá em cima, no título aqui, ó. Aula 1, introdução. Eu vou pôr o número da turma de vocês, porque a gente vai continuar essa aula semana que vem.
certo? A gente tem, aqui essa área de trabalho, né? A gente chama de área de trabalho. Porém, ela é dividida nesses quadrantes aqui, tá vendo? Esses quadrantes aqui são chamados de células, tá? Célula. Cada célula, ela tem um nome, tá? O encontro da linha com uma coluna é chamado de célula, tá? Então, por exemplo, tem a coluna D e a linha 9. Então, a minha célula se chama D9, F5, B4. Mesmo assim, se eu não souber como que chama a minha célula, que eu estou vendo que está cinzinha aqui, ó, eu olho aqui do lado, ó, é chamado caixa de nome, tá? Então, essa caixa de nome aqui também permite identificar a sua célula. Até aqui tudo bem? Fácil, né? O mouse, ele assume alguns formatos, tá? Então, antes da gente passar aqui nessa parte, ó, a gente vai ver um pouquinho de formato de mouse. Então, a primeira opção é esse de setinha, tá vendo? Esse mouse de setinha é o mouse de seleção. Então, se eu clicar no meio da célula e arrastar para os lados, eu estou selecionando. Tá? Eu estou selecionando a área que eu quero fazer alguma coisa. Tá? Então, por exemplo, eu quero mudar de cor, eu quero colocar cor, eu posso mudar letra. Essa parte aqui, ó, que está aqui do lado, vocês já conhecem do projeto RH, né? Então, aqui, ó, menu arquivo, editar, exibir, inserir, formatar. Então, esses daqui são os meus menus, tá? Aqui embaixo, essa barrinha aqui é chamada barrinha de formatação. Então, quando eu seleciono alguma coisa aqui, ó, significa que eu posso formatar. Então, por exemplo, eu posso vir aqui, ó, na minha fonte e escolher o tipo de fonte que eu quero, tá? Eu posso também escolher o tamanho da fonte que eu quero. Tudo isso na seleção, tá? Posso pôr negrito, posso pôr itálico, posso pôr taxado. Se eu clicar de novo, eu tiro tudo isso que eu fiz. Posso pintar a fonte, tá? Aqui é a cor da fonte. Posso pintar o preenchimento, a célula, esse baldinho do lado. Então, eu posso ir lá e pintar a cor que eu quiser, tá? Cuidado com a cor que você escolhe, porque, por exemplo, assim, olha o meu. Eu peguei uma cor azul com uma letra preta. Para mim, aqui no meu monitor, está bom. Mas lá no projetor, tá apagado. Então, toma muito cuidado com essa parte. Esse outro botãozinho que parece uma grade são chamados, chamado de bordas, tá? Então, quando eu clico, ó, eu tenho várias opções de borda que eu posso colocar e eu posso escolher a cor também da minha borda e o estilo, ó. Borda mais grossinha, borda serrilhada, borda pontilhada, e eu venho aqui, ó, e escolho qual borda que eu quero. Certo? Então, tá lá, ó, pintei, coloquei minha borda, beleza. Vamos ver outro tipo de mouse. Aqui, ó, entre a linha e a coluna, tá vendo aqui, ó, entre uma coluna e outra, se eu passar o meu mouse, ó, ele vai virar uma setinha de duas pontas. Quando eu
clicar e arrastar, ele vai esticar a coluna, ó. Então, virou uma setinha de 2 pontas, eu posso arrastar, tá? Eu não posso fazer isso por aqui, ó. Eu tenho que fazer sempre entre as colunas ou entre as linhas, tá? Então, eu posso fazer esse arraste por aqui. Se eu der 2 cliques entre a coluna, ele vai ajustar de acordo com o tamanho do texto. Então, se eu escrever célula verde água. Então, se eu for lá e clicar 2 vezes aqui entre A e B, ele vai colocar do tamanho do que está escrito dentro da célula, tá? Os 2 cliques servem para ajustar dessa forma. Mas se eu não quiser ajustar dessa forma, eu posso arrastar e ajustar manualmente. Tá? Outra coisa que você pode fazer também, tá? Então, meu mouse de seleção é a setinha, e o meu outro mouse de 2 setas é o de mover, tá? Mover colunas e linhas. Eu tenho outro mouse que assume outra posição aqui, ó. Que se eu colocar ele aqui em cima, ó, ele vai virar uma mãozinha, tá? Nas laterais, tá vendo? Sempre nas laterais, ele vira uma mãozinha. Essa mãozinha significa que eu vou pegar, que eu vou mover, tá? Então, é assim que a gente move as coisas, as células de lugar, tá vendo? Então, mover é assim, ok? A última posição, o último formato é esse aqui no lado, ó, que vai virar uma cruzinha, bem no canto. A gente chama de quina, na quina da célula. Então, se eu clicar e arrastar para o lado, ele vai fazer a cópia daquilo que está lá dentro, tá? Se eu arrastar para baixo, ele também vai fazer a cópia, ó. É cópia de cópia. Tudo bem? Até aqui fácil, né? Como que eu faço para passar de uma célula para outra? Eu posso usar o Tab, que é do lado da letra Q, vai na horizontal, tá vendo? Vai indo na horizontal. Se eu quiser voltar, eu posso apertar o Shift e o Tab, ó. Aí ele volta. Shift e Tab, ele vem voltando. Se eu quiser mudar de uma linha para outra, eu posso apertar o Enter também. E se eu quiser subir, Shift e Enter, ele também sobe. Mas o que eu gosto de utilizar são as setinhas direcionais, que são essas aqui, ó. Eu posso ir para qualquer lugar da minha planilha, certo? Se eu quiser escrever dentro da minha célula, eu posso dar 2 cliques, e aí o cursor vai piscar dentro da célula, e aí eu posso escrever o que eu quiser. Ou eu também posso vir aqui em cima, tá vendo? Ó, coloco o mouse onde eu quero escrever. Vou aqui em cima, ó, na minha barrinha de fórmulas, clico e também posso escrever continuando aqui, ó, lá em cima. Ou outra maneira é clicando na célula e apertando a tecla F2 de função, ó. O F2 também permite que você edite o que tem dentro da sua célula. Tudo bem até aqui? Muito fácil, né? Vou rolar um pouquinho aqui para baixo para a gente trabalhar um pouco mais a parte de números. Então, aqui embaixo, ó, o que eu vou fazer? Eu vou digitar o número 100, tá? Digitei o número 100 e agora eu quero que ele fique em reais, tá? Como que eu faço para deixar ele em reais? Clico no número e
E aí eu vou aqui em cima, tá vendo? Ó, no formatinho de moeda, nesse reais aqui em cima. Clico nele. E aí ele fica R$100, certo? Outro número aqui, ó. Se eu quiser agora digitar, escrever 75%, é diferente. Se eu quiser que apareça a porcentagem aqui, eu não posso digitar primeiro e clicar depois como reais. Olha o que acontece. Ele faz a multiplicação aqui e fica errado. Então, o que eu tenho que fazer? Eu clico na célula que eu quero escrever porcentagem, clico na porcentagem e depois eu escrevo. Aí ele vai ficar, certo? Professora, mas e esses números depois da vírgula, como que faz para tirar? É a próxima casinha aqui do lado, ó. Eu tenho diminuir casas decimais e eu tenho aumentar casas decimais. Então, se eu quero aumentar a quantidade de números depois da vírgula, eu clico aqui. Se eu quero diminuir, eu clico aqui. Então, nesse caso, eu quero diminuir. Ou aumentar. Aí fica a seu critério, tá? Questão de arredondamento. Vamos lá. Se eu escrever aqui 9,85. 9,85. Se eu quiser arredondar, olha o que acontece, ó. Se eu diminuir as casas decimais, ele diminui um, ele diminui outro. Então, ele arredonda, tá? Mas, na verdade, esse daqui não é um 10 verdadeiro, é um 10 falso. Por quê? Ele é um 9,85, tá? Se eu quiser aumentar, aí ele vai colocando para você as casinhas decimais. Tudo bem? Aqui, ó, nesse 1, 2, 3 aqui, ó, a gente utiliza geralmente bastante para data e para valores monetários, tá? Então, às vezes, se o seu número você foi digitar e ficou em euro, em dólar, aí tá errado, você quer passar para real, é por aqui que a gente edita, tá? Então, tem lá embaixo, ó, deixa eu diminuir um pouco, porque senão a gente não vê. Aqui embaixo eu tenho mais formatos. Aqui, ó. Mais formatos, aí eu tenho aqui, ó, mais moedas. Em mais moedas, eu personalizo o tipo de moeda que eu quero. Vamos supor que eu queira euro. Então, eu digito o euro aqui, ó, clico e aplico. Aí, o seu monetário vai ser sempre euro. Ah, eu quero real. Então, digito lá também, real brasileiro, e aplico aí, vai ficar em real brasileiro. Tudo que vocês fizerem, por exemplo, eu quero deixar tudo em real. Então, o que eu faço? Eu seleciono tudo que eu vou utilizar e daí eu clico aqui em reais, tá? Para você não perder tempo em clicar. Por exemplo, tem aluno que clica aqui, vai lá, clica reais, aí vai de novo. Clica aqui, clica em reais, clica aqui, clica reais. Não. Seleciona já tudo de uma vez que você vai pôr em real e já clica no formato como moeda. Certo? A gente tem também aqui esse botãozinho que a gente chama de mesclar células, que vocês já conhecem também. O que faz o mesclar células? Por exemplo, eu vou passar uma borda aqui, ó. Vou fazer a seleção e vou colocar borda. Vou pôr uma borda preta e uma borda mais grossinha. Então, ó, coloquei lá, certo? Vou escrever aqui Sebrae Cursos. E eu quero mesclar. O que é mesclar? É você tirar essas divisórias aqui, ó, tá vendo? Transformar isso aqui numa célula só. Então, o que eu faço, ó? Seleciono o intervalo que eu vou querer utilizar e clico nesse botãozinho aqui, ó, que chama mesclar células. Clicando nele, você vai ver que vai tirar as divisórias, ó. E aí, você só tem uma célula só. Certo? No botãozinho da frente, ó, são parte de alinhamento.
Então, alinhamento da célula. Então, por exemplo, texto sempre alinhado à esquerda e número sempre à direita, tá? Se eu quiser editar, eu clico aqui e escrevo e clico onde eu quero, centro, ou eu quero na direita, certo? Então, você vai colocando como que você quer. Esse outro botãozinho aqui, ó, é o alinhamento na vertical. Como que eu vou ver isso aqui, ó? Se você esticar um pouquinho a sua linha, ó, ele vai abrir um pouco, e aí você consegue visualizar melhor o que eu estou falando. Ó. Abrir um pouco aqui, ó, tá vendo? Geralmente não, sempre, os textos e números são na parte inferior da minha célula. Então, se eu quiser colocar no meio e no centro, eu venho aqui nesse alinhamento na horizontal e esse aqui na vertical. Aí eu subo, ele fica no meio. Tá? Então, sempre os dois andam juntos aqui, ó. Certo? Esse outro botãozinho aqui, ó, é do ajuste de texto. O que que ele faz, ó? O que o botãozinho indica, ó. Então, tem lá o botãozinho estourar, que ele passa da célula. Eu tenho o botãozinho de ajustar, que ele fica justamente na célula, dentro da célula. E esse daqui é o cortar, ou seja, ele deixa cortado o texto, tá? A gente vai parar por aqui, tá? Porque daí, semana que vem, a gente vai continuar dessa parte, ok? Isso, F5. Aperta F5 e aí, na semana que vem, a gente continua essa aula, tá bom?